Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um roteiro. Desta vez é o roteiro 31. O roteiro 31 traz como assunto para a nossa aula o Renascimento e as suas características, né? Então vamos entender o que é esse Renascimento, tá? Então o Renascimento é um movimento cultural, artístico, intelectual que desenvolveu-se na Europa, mais precisamente na Itália, entre os séculos XIV e XVI, né? Este renascimento cultural, ele é inspirado na cultura greco-romana, na cultura da antiguidade clássica, né? Então, os artistas e os pensadores renascentistas, eles vão expressar em suas obras esses valores da cultura greco-romana, né? Que vão ser colocados como ideais para aquela sociedade, representando então uma nova visão de mundo, né? Esses renascentistas, esses homens das artes e das ciências na Idade Moderna, eles rejeitavam as ideias medievais, que colocava Deus no centro do universo, colocava Deus como o ser e o elemento mais importante para o conhecimento, né? Toda a fonte de conhecimento estava concentrada na Bíblia, né? E esses pensadores buscavam novas formas, novas maneiras de compreender o ser humano, a natureza, e, portanto, o conhecimento estava baseado nas observações a partir da natureza, a partir da experimentação. Então, o conhecimento estava basicamente centralizado no homem e suas experiências, né? Daí a palavra antropocentrismo. Antropocentrismo significa o homem no centro do mundo e fazia oposição à ideia medieval que sentia antes do teocentrismo. Teocentrismo significa Deus no centro do mundo, né? Muito bem. Então a modernidade, ela se caracteriza como uma época de progresso, uma época onde se fazia muitas descobertas científicas, né? Onde se fazia renascer a cultura clássica greco-romana. Daí o termo renascimento. Então está renascendo fora da sua época os valores da cultura greco-romana. Muito bem. Aqui eu tenho uma pintura representando a pintura medieval e a outra pintura da Idade Moderna. Muito bem. Então, quais são as características deste renascimento? Então, o renascimento cultural foi um movimento com características, digamos assim, próprias. Entre essas características, eu vou ter o humanismo. O que significa humanismo? Então, uma das características do Renascimento foi o humanismo. Ele representa a valorização do ser humano. A sua condição humana, a condição humana estava acima de tudo, né? Então, o homem se colocava acima de tudo, o homem se valorizava, né? Então havia uma preocupação em valorizar os atributos humanos, a compaixão, a generosidade, o conhecimento e assim por diante. Ligado ao humanismo, eu vou ter o chamado individualismo. O individualismo coloca o homem em posição central, ou seja, o homem reconhece a sua própria personalidade, o homem reconhece a sua identidade, os seus talentos, as suas ambições, e com base nisso, né, ele rejeita o direito individual, aliás, ele
coloca o direito individual acima do direito coletivo. O homem na Idade Moderna, ele é um homem individualista, né? Ou seja, o direito individual está bem acima do direito coletivo. Então, o direito coletivo, a coletividade, né, era uma das características existentes na Idade Média, e isso por conta do poder e do domínio cultural da Igreja Católica. Depois, racionalismo, né? Uma vez que os renascentistas vão passar a adotar métodos experimentais de observação da natureza, né? Então, o racionalismo, ele valoriza a razão humana, ele coloca a razão como base do conhecimento. A razão está acima da fé, e por meio da observação e da experiência, o homem procura entender as leis que governam o mundo. Antropocentrismo, né? Essa característica, antropocentrismo, ela está ligada, associada ao humanismo, né? Então, o antropocentrismo colocava o homem como o centro do universo, como a mais perfeita criação da obra de Deus, né? A mais perfeita criação da natureza. E por meio do antropocentrismo, que coloca o homem como o centro do universo, esses pensadores renascentistas rejeitam o teocentrismo medieval, que a cultura medieval colocava Deus no centro das preocupações humanas. E, ligado ao racionalismo, eu vou ter o cientificismo. É uma característica que coloca a ciência em posição de superioridade, ou seja, a razão procura observar através de métodos científicos, procura fazer ciência. O conhecimento é revelado pela ciência e não mais pela fé. Daí, a razão está acima da fé. O homem procura fazer ciência baseando esse conhecimento científico no uso da razão e não mais do conhecimento que vem através da palavra revelada pela fé. Muito bem, a gente diz que este renascimento, ele é uma ideologia burguesa, que o Renascimento ele foi patrocinado pela burguesia e representa os valores desta burguesia em ascensão. A gente vive um momento de renascimento do comércio, o capitalismo comercial que está atuando historicamente nesse momento, né, por meio do mercantilismo. Então, os mecenas, quem são os mecenas? Os mecenas são aquelas pessoas que patrocinam as obras dos artistas, né? São os protetores das artes. Muitos desses mecenas eram ligados à burguesia, e eles investiam em palácios, catedrais, esculturas, pinturas, buscando aproximar o seu estilo de vida, buscando aproximar o estilo de vida burguês do estilo de vida da nobreza, né? A meta é se equiparar, se igualar aos padrões da nobreza, né? Então esses mecenas, muitos deles viviam na Itália. A Itália foi o berço do renascimento cultural. Foi na Itália que muitos mecenas vão viver e patrocinar o trabalho desses artistas, desses intelectuais. Então, na Itália, esses artistas vão se inspirar nas obras greco-romanas. A Itália foi a capital da Roma antiga e havia muita coisa da cultura greco-romana preservada na Itália, né? Então, esses artistas e intelectuais que viviam na Itália buscavam reproduzir um ideal de beleza que valorizava o corpo humano como obra-prima de Deus.
Por isso, eles procuravam retratar o corpo humano de uma forma mais fiel possível, utilizando de conhecimentos científicos, utilizando conhecimentos da medicina, conhecimentos da química, conhecimentos da anatomia, conhecimentos matemáticos, conhecimentos de geometria, tudo isso para produzir obras de arte, né? Os principais artistas do Renascimento, né, que viveram na Itália, nós podemos citar Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, Sandro Botticelli, que pintou a Primavera e o Nascimento de Vênus, Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa e a Santa Ceia. Leonardo da Vinci, ele era escultor, ele era engenheiro, ele era inventor, ele era, digamos assim, um gênio criativo dentro da Itália. Michelangelo, pintor e escultor de Davi, Moisés, Pietà. Rafael Sanzio, famoso por pintar Madonas. Madonas são as pinturas que reproduziam a imagem da Virgem Maria. E fora da Itália, então nós temos aqui uma obra de Michelangelo, Pietà. Depois, uma obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Outra obra de Leonardo da Vinci é A Última Ceia. Esta aqui é uma pintura de Michelangelo, né? Lá na Capela Sistina, Deus criando Adão. E esta aqui é outra obra de Sandro Botticelli. Esse é o Nascimento de Vênus, né? Inspirada na cultura greco-romana. Muito bem, fora da Itália, nós vamos ter outros representantes, como Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne, William Shakespeare, que foi considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, destacou-se pelo romance Romeu e Julieta, né? Muito famoso. Depois nós temos Miguel de Cervantes, que nasceu na Espanha e escreveu Dom Quixote de La Mancha, né? Fazendo sátiras e críticas à sociedade medieval, à cavalaria. E em Portugal nós vamos ter Luís de Camões, que escreveu, entre outras coisas, uma obra chamada Lusíadas, né? Muito bem. Aqui um pensamento de William Shakespeare. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma e movimento, tão preciso e admirável na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais, né? Muito bem, agora os senhores estão convidados a fazer a atividade baseando-se no roteiro. Então, primeiro, relacione as características do Renascimento às suas definições: humanismo, individualismo, racionalismo, antropocentrismo e cientificismo. Então, vamos colocar dentro dos parênteses as letras que correspondem o conceito à sua definição. Depois, 2, é para assinalar os burgueses patrocinadores dos artistas renascentistas eram chamados de, como eram chamados esses burgueses que patrocinavam o trabalho dos artistas renascentistas. Depois, 3, o artista renascentista que pintou o quadro Mona Lisa, como ele era chamado. Muito bem, espero ter contribuído para com este ensino remoto do roteiro 31, que os senhores possam ler atentamente o roteiro, fazer a atividade e enviar para o e-mail da sala de vocês. Muito obrigado pela participação e aguardo os senhores no próximo roteiro, o roteiro 32, se Deus quiser. Até lá!